Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre orações reduzidas. Nos acompanhe na nossa imagem. Então, orações reduzidas é aquela em que o verbo se encontra em uma das formas nominais. E quais são essas formas nominais do verbo? Infinitivo, quando o verbo termina em AR, gerúndio, quando o verbo termina em NDO, e particípio, quando o verbo termina em ado ou ido, certo? É importante ressaltar que nem todas as orações elas vão ter suas formas reduzidas. Por exemplo, as orações coordenadas, elas não se apresentam na sua forma reduzida, apenas orações subordinadas. Então, o que vai acontecer? Dentro do período eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada, certo? As orações subordinadas deste período, nós vamos conseguir identificá-las quando ela estiver na sua forma reduzida, quando o verbo dessa oração vier ou no infinitivo, se apresentar ou no infinitivo, gerúndio ou particípio, certo? Vamos acompanhar o exemplo. Ao chegar em casa, farei logo as tarefas da escola. Observem que nesta oração eu não tenho a presença da conjunção que é utilizada para ligar as orações do período composto, tá? Para estabelecer uma relação entre essas orações. Nós temos, ao chegar em casa, a oração subordinada, tá certo? E farei logo as tarefas da escola, a oração principal. Então, como é que eu vou identificar que uma é a oração principal e a outra é subordinada? Através, como ela é reduzida, o verbo vem sempre em uma das formas nominais. Observem que chegar, ele está na sua forma nominal de infinitivo. O verbo chegar está na forma nominal de infinitivo. Logo, eu sei que esta oração ela é a subordinada, porque ela é reduzida de infinitivo. E a segunda oração, em destaque em azul, ela é a oração principal. Olha o próximo exemplo. Os jogadores saíram apressados do campo, temendo a reação da torcida. Então, eu tenho duas orações, esse período é composto, tá certo? Eu não tenho conectivo entre essas orações. Então, como eu vou identificar, já que o período é composto por subordinação, que essa oração, quem é a oração principal e quem é a subordinada? Então, se ela não tem a conjunção é porque ela é reduzida. E para eu saber quando ela é reduzida, eu preciso procurar o verbo. Então, o verbo da minha primeira oração é saíram, né? Saíram apressados. Observem que nós não temos um verbo. Observem que o verbo dessa oração é saíram. E este verbo ele não está na forma nominal. Já o verbo da segunda oração, temendo a reação da torcida, é temendo. Observem que o verbo temer, ele tem a sua terminação, na sua terminação em IDO. Então é um verbo que indica gerúndio. Logo, a segunda oração, ela é a subordinada reduzida de gerúndio. E a primeira oração é a oração principal. Vejamos mais um exemplo. Preocupado com a chuva, esqueci o documento em casa. Então, eu tenho a minha primeira oração, preocupado com a chuva. Observem que o verbo é preocupado, certo? E essa oração, o preocupado, é o verbo que está em uma das formas nominais, que é o particípio, terminação ado. Então, essa oração, ela não apresenta conectivo para ligar as orações. Então, eu já sei que é um caso de oração reduzida. Como preocupados tem a terminação ado, então a primeira oração é a oração subordinada reduzida de particípio. E a segunda oração em que o verbo é esqueci, não está em nenhuma das formas do infinitivo, então ela é a oração principal, certo? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para a gente entender a diferença entre uma oração desenvolvida e uma oração reduzida, porque até então nós estávamos trabalhando com as orações desenvolvidas, agora nós estamos tentando entender o que seriam as reduzidas. Então, as orações subordinadas adverbiais desenvolvida, elas vão iniciar-se com a conjunção. Toda oração subordinada desenvolvida, ela tem a presença da conjunção. Isso faz com que eu a identifique. E o verbo, ele vai se apresentar flexionado, certo? Já na reduzida, não tem a conjunção. Então, para eu saber quem é a oração subordinada, o verbo vai ter que se apresentar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio,
certo? Então, desenvolvida inicia pela conjunção. Reduzida não tem conjunção. Na desenvolvida, o verbo está flexionado. Na reduzida, o verbo está em uma das formas nominais, o infinitivo, o gerúndio ou particípio, certo? Agora vamos acompanhar outros exemplos para a gente entender que, assim como as desenvolvidas, as orações subordinadas adverbiais, elas estabelecem relação. As reduzidas também podem ser classificadas da mesma forma. Exemplo: ao chegar em casa, farei logo as tarefas da escola. Então, observe que eu tenho a minha primeira oração ao chegar em casa, o verbo é chegar. Eu já começo a notar que o verbo está no infinitivo, terminação AR, certo? Ou R, né? E a segunda oração, farei logo as tarefas da escola. Observe que o verbo fará não está flexionado, certo? E eu não tenho a presença da conjunção. Então, farei logo as tarefas da escola é minha oração principal. E ao chegar em casa é a minha oração subordinada adverbial. Agora eu preciso classificar. Quando eu digo ao chegar em casa, isso me indica tempo. Então eu digo que ela é uma oração subordinada adverbial temporal e ela é reduzida porque o verbo está na forma nominal de infinitivo. Então eu digo que ela é reduzida de infinitivo, certo? Olha outro exemplo. Os jogadores saíram apressados do campo, temendo a reação da torcida. Então, os jogadores saíram apressados do campo, o verbo sair, ele está flexionado. E nessa oração nós não temos nenhuma oração introduzida pela conjunção. Então, eu já sei que ela é reduzida. A segunda oração, temendo a reação da torcida, o verbo temer está na sua forma de infinitivo. Então, eu também posso classificar essa oração que nem eu como eu classifico também as desenvolvidas. Então eu vou dizer que temendo a reação da torcida é uma oração subordinada adverbial, tá certo? Ela indica causa em relação à oração principal, que seria os jogadores saíram apressados do campo, e ela é reduzida de gerúndio. Próximo exemplo. Preocupado com a chuva, esqueci o documento em casa. Então, preocupado com a chuva, preocupado. Ambas as orações não são introduzidas por conjunção, então já sei que é reduzida. Preocupados com a chuva é a oração reduzida, porque preocupado é o verbo está no particípio, certo? Esqueci o documento em casa é a oração principal, e assim como as desenvolvidas, eu também posso classificar essa oração reduzida. Então, eu vou dizer que ela é uma oração subordinada adverbial, ela também é causal, porque ela apresenta um motivo, né, em relação à oração principal, e ela é reduzida de particípio, porque preocupado terminou em ado. Vamos agora verificar, na verdade, comparar, tá? Uma oração reduzida e uma oração desenvolvida. Então, nós temos o exemplo, estamos aqui para pedir ajuda. Então, observem que nós temos duas orações, porque nós temos dois verbos, estamos e pedir, porém, essa oração não tem a presença da conjunção. Então, eu já sei que ela é uma oração reduzida. Ela é adverbial e ela se classifica como final por indicar uma finalidade em relação à oração principal, e ela é reduzida de infinitivo, porque o verbo pedir ele está no infinitivo, na sua forma nominal de infinitivo. Observem agora a desenvolvida. Então, estamos aqui para que nos ajudem. Antes era só o para, agora eu tenho para que é a locução, tá certo? Então, observem que agora eu tenho uma oração desenvolvida, porque eu tenho a presença da conjunção. Então, para que nos ajudem, a oração subordinada adverbial final, tá? Como ela é desenvolvida, eu não preciso dizer que ela é reduzida, porque ela tem a presença da conjunção e o verbo está flexionado. Próximo exemplo, terminada a festa, todos se recolheram. Tenho duas orações, nenhuma não é introduzida por conjunção. Então, eu já sei que é uma oração reduzida. A primeira oração, terminada a festa, observe que o verbo terminar está... ele termina com o seu final, nós temos a forma nominal de particípio, tá? Todos se recolheram seria a oração principal. E essa oração, ela é adverbial,
tá? Por ela estabelecer uma relação de tempo, então ela é adverbial temporal e ela é reduzida de particípio. Agora observem a desenvolvida. Assim que terminou a festa, todos se recolheram. Então, assim que terminou a festa é a nossa oração subordinada. E ela é introduzida pela locução conjuntiva, assim que. Então, ela é desenvolvida. Então, eu digo que ela é uma oração subordinada adverbial, como ela indica tempo, eu digo que ela é temporal, tá certo? Se não houvesse a conjunção, provavelmente ela seria uma reduzida, certo? Então, eu acredito que deu para vocês perceberem aí a diferença entre uma oração reduzida e uma oração desenvolvida. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.